Capítulo 20. Liderança. Nos tempos em que jogava Cabal online, tive a oportunidade de experienciar dois tipos de liderança: o líder egocêntrico e o líder altruísta. Gostava de partilhar a minha experiência contigo para perceberes as diferenças entre ser-se egoísta e ser-se altruísta. No Cabal online existem duas nações, os Capella e os Procyon. Nós criamos uma personagem, atribuímos-lhe um nome, escolhemos uma classe, Blader, Force Archer, Force Blader, Force Shielder, Warrior e Wizard, e nivelamos a personagem. Inicialmente não temos nação, mas quando chegamos a um determinado nível, podemos optar por nos mantermos nessa nação, sem nação, ou escolher entre uma das duas. Quando nos juntamos a uma, existe um evento periódico chamado Tierra Gloriosa, em que as duas nações se confrontam num único cenário. Quando a hora do evento chega, todos os jogadores que têm nação são convidados a aderirem ao evento. Uma vez aceitando participar no mesmo, os jogadores entram na lobby e num período de 10 minutos, cada jogador aproveita esse tempo para comprar os mantimentos necessários para sobreviver durante a batalha e para definirem em conjunto a estratégia a ser aplicada. A partida tem a duração de 1 hora e o objetivo, como seria de esperar, é ganhar a mesma. Uma nação ganha pontos pelo número de mortes de jogadores da nação adversária, pelo número de torres que se constrói e pelo número de bases conquistadas no mapa. Ganha-se mais pontos pela seguinte ordem: conquista da base de origem da nação oposta, a maior ou igual à conquista de uma base grande, Alpha Omega Center, que é maior ou igual à conquista de uma base média, E2, E3, E4, W8, W9, W10, que é maior do que a conquista de uma base pequena, S7, S6, S5, N11, N12, N1, que é maior do que a construção de uma torre de surreição de jogadores ou uma torre de teletransporte entre bases, que é maior do que a construção de outras torres, mais defesa, mais ataque, menos defesa, menos ataque, que é maior que o número de mortes de jogadores adversários. De todas as torres, as de ressurreição e de teletransporte são as que mais pontos dão, mas são igualmente as que mais tempo levam para construir. Se o jogador não utilizar o seu próprio ALZ, nome da moeda utilizada no jogo, para construir as torres, então não ganha nenhum score pessoal. O final da partida dá-se quando uma nação conquista todo o mapa ou quando o tempo termina. No caso em que o tempo acaba, a nação que soma mais pontos é determinada como a vencedora do evento. No final da partida, existe uma tabela de posições, ranking, que define qual o jogador que somou mais pontos individuais em cada uma das nações. Por norma, estes pontos só são ganhos pela quantidade de dano que se dá e que se recebe. Ao melhor jogador é atribuído mais ALZ e mais Honor Points. 30 é o valor mínimo de score pessoal necessário para ganhar ALZ e Honor Points, utilizados para ganhar novos títulos e para conseguir usar equipamentos de nível mais avançado. Se a nação X ganha a partida, na partida seguinte sofre uma desvantagem de menos 5% de jogadores em campo em relação à nação adversária. Esta desvantagem vai aumentando quanto mais partidas consecutivas a mesma nação ganhar. Só quando a nação que acumula vitórias seguidas perde é que mais 5% de jogadores voltam a ser atribuídos. Isto quer dizer que se uma nação ganhar 5 vezes seguidas vai acumular uma desvantagem de menos 25% de jogadores da sua nação em jogo. Numa partida de 100 versus 100 jogadores, apenas 75 jogadores da nação que tem desvantagem podem entrar. Se a nação com a desvantagem perder na próxima partida, a desvantagem desce para 20% se voltar a ganhar. A desvantagem nas próximas partidas sobe para 30% e assim por diante. Uma vez explicadas as regras do jogo, posso contar a experiência que passei como líder. Relkian era um Force Shielder, um jogador forte, tinha um equipamento acima da média, aguentava com muito dano e ainda mais dano causava.
Preocupava-se sempre em ganhar as partidas a que se juntava, mas o seu maior foco estava sempre em conseguir atingir o maior número de pontos pessoais e procurava sempre exceder o seu próprio score em estar no topo da lista. Era um líder que ajudava a conquistar a base, ajudava a construir torres, dava instruções, mas quando a partida estava controlada pela sua nação, dedicava-se a colecionar pontuação pessoal, transformando-se numa autêntica máquina de matar jogadores de outra nação. As suas conquistas pessoais eram maioritariamente mais relevantes. Quando perdia, ficava insatisfeito, pois achava que fazia as coisas corretas e os outros é que falhavam em atingir os objetivos para vencerem. Por essa razão, Realkian era conhecido por ser forte, mas fazia poucos amigos nas partidas. Conclusão. Realkian era um líder egocêntrico que se preocupava mais em satisfazer o seu ego. Kazuya era um blader, um jogador mediano, não tinha um equipamento tão bom e a sua classe não permitia o fazer. Nem aguentar tanto dano quanto a classe de Realkian. As primeiras vezes que se juntou às partidas aprendeu com um dos melhores líderes a dominar o mapa traçando as melhores estratégias. Quando esse líder saiu, a sua nação que estava habituada a ganhar começou a perder. Kazuya assumiu o comando como guia da sua nação e por múltiplas vezes tentou fazer-se ouvir pelos outros para que voltassem aos tempos de glória. O seu maior foco estava em ajudar a sua nação a ganhar. Queria que esses voltassem a ter esperança de saírem vitoriosos. Era um jogador que estava constantemente a motivar os outros a darem o seu melhor e a transmitir o espírito de equipa. Nunca discriminou ninguém e tratava todos por igual. Quando era insultado, respondia com brandura ou simplesmente deixava passar como se nada fosse. Durante as partidas dava instruções aos jogadores, defendia os que estivessem a construir torres, ajudava a conquistar bases, construía torres de ressurreição para que outros pudessem renascer. Fazia 30 por uma linha. Ajudar a sua nação a ganhar era mais importante do que ficar no topo da lista, e muitas vezes abdicava do seu score pessoal para que tal acontecesse. As partidas do lado de quem perdiam eram sempre desgostosas, mas era justamente por serem difíceis de ganhar que mais motivava Kazuya a dar o seu melhor. O desafio estava em tornar possível aquilo que se achava impossível. À medida que os jogadores foram tomando consciência de que as estratégias de Kazuya funcionavam e que este só se preocupava em ajudá-los a obter o resultado esperado, a maioria começou a ouvi-lo e a acatar as suas instruções. Começaram a vê-lo como um exemplo a seguir. Kazuya tornou-se bastante popular entre todos os jogadores. Pouco a pouco eles retomaram os tempos vitoriosos, começando a ganhar partida atrás de partida. Mas perdendo ou ganhando, Kazuya nunca lamentava. O que mais lhe entusiasmava era o trabalho em equipa. No final ele só queria fazer os outros felizes. Conclusão. Kazuya era um líder altruísta que se preocupava mais em se satisfazer ajudando os outros. Para teres uma ideia da diferença de resultados entre um líder egocêntrico e um líder altruísta, tens a seguinte tabela com os melhores resultados obtidos por cada um. O score máximo pessoal de Realkian era 400, de Kazuya 275. No entanto, a percentagem máxima de desvantagem acumulada de Realkian era de 25%, 100 versus 75 jogadores, 5 vitórias consecutivas, enquanto Kazuya era 45%, 100 versus 55 jogadores, 9 vitórias consecutivas. Ou seja, Realkian conseguiu o maior score pessoal, mas Kazuya conseguiu o maior número de vitórias coletivas consecutivas. Mesmo com 45% de desvantagem nessa partida, ainda conseguimos ganhar por um triz. Já numa partida reduzida a menos de 50% de jogadores não deu para mais. Embora isso não passe de uma experiência de um jogo online, aprendi muito no que diz respeito ao espírito de liderança. Um verdadeiro líder não é o que fica no topo, não é o que sobe ao pódio e fica à espera de receber a medalha de ouro. Não é o que é mais rico, mais forte, mais inteligente ou mais experiente de todos. É, porém, aquele que determinadamente dedica a sua vida ao próximo. É o que toma por livre e espontânea vontade a linha da frente nos momentos de maior adversidade. O que está disposto a sacrificar-se pelos outros. O que se preocupa, o que guia, para que todos possam encontrar na escuridão a sua própria luz. Encontrar os seus próprios talentos e as suas próprias virtudes. É o que dá o exemplo para que cada um se torne igualmente no exemplo a seguir, o que ajuda o próximo a tornar-se líder de si próprio, a não depender de nada nem de ninguém para tomar o seu rumo, seguir o seu próprio destino. E é também aquele que, quando finaliza a sua missão, prefere não receber os créditos, remete-se ao seu próprio silêncio e sai pela porta dos fundos,
A sua bravura é exemplar, mas a sua humildade é o que faz dele um homem ou mulher de valor incalculável. Um líder é melhor quando as pessoas mal sabem que ele existe. Quando o seu trabalho é feito, o seu objetivo é cumprido, eles vão dizer nós fizemos nós mesmos. Lao Tzu. Conclusão. Pensa na vida como um jogo. Quanto mais difíceis são as etapas, maior é o sentimento de concretização quando as esperas. E se queres te tornar um verdadeiro líder, começa por te tornar líder de ti próprio. Nada é mais importante do que isso. Aprende a dominar os teus medos, a manteres a tua motivação no topo, o espírito positivo e a percorreres o teu caminho sozinho. E ajuda o próximo nos momentos mais difíceis para que outros te vejam como um exemplo a seguir. Um líder é aquele que sabe o caminho, segue o caminho e mostra o caminho. John C. Maxwell.